Diz assim a palavra. Pois para nós aí, filho. Isso. Salmo 133, versículo 1. O título aqui, na minha Bíblia, talvez a sua também tenha um título. Na minha está escrito assim: a excelência do amor fraternal, cântico dos degraus de Davi. Então foi o rei Davi que escreveu o Salmo 133. O rei mais importante que Israel já teve foi Davi. O rei mais íntimo do povo. O rei que mais amou a Deus e que mais amou o povo. E o povo amava Davi. O povo tinha amor por Davi. O povo praticamente venerava Davi, porque ele era um rei que fez o melhor para todos. Então o Salmo 133, que Davi escreveu, fala da excelência. O que é excelente? É o melhor do melhor do melhor do amor fraternal. O que é o amor fraternal? O amor entre irmãos. Não é o amor da mulher pelo marido, não é o amor do marido pela mulher, não é o amor do pai e da mãe pelo filho, não. É o amor fraternal, fraternidade, o amor entre irmãos. O que nós somos? Irmãos. O que eu sou seu irmão, você é meu irmão e minha irmã. Nós precisamos viver o que está escrito aqui, para que a gente possa ver as promessas de Deus, cada uma delas se cumprir sobre a nossa vida. Então diz assim: ó, quão bom e suave, e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Esse trabalho dos lares vai nos unir. Mais ainda, termos mais união e comunhão entre nós. Então Davi fala porque ele vivia, porque ele era um rei que tinha comunhão com o povo. Ele não era um rei que governava no palanque, que governava no castelo. Ele estava lá no meio do povo. Quando saía para as guerras, ele ia junto. Ele pegava na espada, porque ele era um guerreiro, ele era um general de guerra. Foi ele que derrotou Golias. Então, o líder, ele tem que estar sempre junto do povo. Tem que estar sempre guiando o povo. O bom líder não é aquele que lidera com autoritarismo, mas é o que lidera com autoridade. Mas se preocupa com as necessidades dos seus liderados. Se preocupa. Então, ali na sua casa, quando nós vamos fazer o culto, depois, futuramente, nós vamos agendar os dias, você vai começar a pegar amor por cada ovelha que você ganhar dentro da sua casa. Porque eu fui cuidado assim. Quando eu cheguei na igreja, foi um rapaz que me convidou, e quando eu não ia, ele ligava para mim: por que você não foi hoje? Aconteceu alguma coisa? Está com algum problema? Então a gente passa aí de tempo. Então a preocupação de levar a pessoa até Cristo. E isso só acontece se tiver amor. E Davi está falando disso, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavra união tem que existir na igreja atual, porque é um mundo que as pessoas vivem muito isoladas. Você percebe às vezes na casa, 4 pessoas, cada uma mexendo no seu celular, nenhuma conversando com a outra. Às vezes você percebe, você vai comer alguma coisa num lanche, numa mesa, numa lanchonete, num restaurante, às vezes 3 pessoas sentadas, 2 pessoas sentadas, uma conversando com a outra, não olhando no rosto, não olhando nos olhos, e cada um mexendo no seu celular e conversando, mexendo no celular. Acontece isso ou não? Sim ou não? Acontece. Na nossa casa também às vezes acontece. Então a gente precisa quebrar isso. Devia ter uma plaquinha lá na nossa casa: hoje é hora do almoço, proibido mexer no celular na hora do almoço. Não é? Proibido ver vídeo, proibido mexer. Vamos sentar todo mundo na mesa mais tarde, vamos olhar todo mundo no olho, vamos estar todo mundo junto, vamos sorrir, desliga a televisão, desliga o celular. Por exemplo, lá na nossa casa, nenhum momento da semana a gente come junto, porque eu e a pastora trabalhamos o dia inteiro fora, a Larissa o dia inteiro na faculdade, o Mateus o dia inteiro no serviço, todo dia ele faz hora extra. Então ele come no horário, a Larissa come no horário, e eu e a pastora comemos no outro.
Então, o único dia que a gente consegue ficar junto em casa, tá? Sentar todo mundo para comer, é o domingo. Mesma coisa. Mas é um mundo moderno, não é? Cada um come sozinho, cada um faz sua refeição. E a comunhão? Não significa que não temos comunhão, mas podemos prezar mais por esse dia. Então, hoje, quando você sentar na sua mesa, senta com a sua família, olha no olho dos seus filhos, olha no olho da mamãe, olha no olho do papai. Vamos comer junto, vamos compartilhar. Você sabe que eu fui criado, eu sou descendente de italiano. Mesmo eu sendo chocolate dessa cor aqui, a minha mãe era uma negra sergipana. E meu pai, um branco italiano. Então a gente foi criado assim, sabe, né, pastor? Aí, juntos, né? Cada um de um jeito, né? A pastora já foi diferente. Na casa dela, que nem da Lourinha, assim, cada um diferente, né? É como a Lourinha falou, né, pastor? Cada um no horário e tudo. Mas vamos aproveitar esse tempo que a gente queria, a pastora, ela queria estar com a mãe dela, mas a mãe dela não quis fazer nada na casa dela. Mas ela falou, hoje eu vou para a casa da minha mãe. À noite eu vou pegar o Mateus, eu não posso ir para o estudo, né? Eu deixo meu dia para estudar. Hoje à noite eu não tenho tempo de fazer o curso que eu faço online de semana. Então eu pego domingo à tarde, fico estudando 3, 4 horas, 5 horas, debruçado ali para estudar e conseguir fazer isso. Então a pastora, vai lá ver a mãe. Eu falei, vai lá, filho. Sua mãe, você tem mãe viva. Aproveite quando ela está viva, esteja com ela, esteja junto dela. Não vai dar para almoçar junto, mas vai lá, fica com ela, toma um café com ela à noite, fica lá, o Mateus vai junto, se a Larissa quiser, podem ir, filhos. Então, gente, nós precisamos ter união. Diga para essa pessoa que está do seu lado, eu quero ter união com você. Agora fala assim, desliga o celular. Desliga. Vamos parar de dar importa para as operadoras que estão felizes com a gente pagando planos. Muito felizes. Cada vez mais megas de internet, cada vez mais gigas de internet. Cada vez estamos consumindo mais internet e cada vez eles estão ficando mais ricos por causa da gente. Desliga das redes sociais. Então, é lógico que a gente não vai conseguir desconectar, porque todo mundo trabalha conectado. Eu e a pastora trabalhamos conectados o dia inteiro na internet, o dia inteiro no Waze, o dia inteiro, 12 horas, 13 horas no Waze, porque a gente depende para chegar nos lugares que a gente não conhece. Então tem que parar isso, a gente precisa ver isso aqui, ó. Com bom e com suave é que os irmãos vivam no mundo. Versículo 2: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que a pastora acabou de orar, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Você sabe que uma vez eu fui pregar aqui na igreja do pastor. Não, nesse dia eu não fui pregar não, esse dia a gente foi visitar. E teve uma irmã que Deus usou ela para falar comigo, ela orou, entregou a profecia para mim, que nem a irmã você me entregou agora, e ela disse assim, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que você não entende, Deus vai fazer você entender. O que você não compreende, Deus vai fazer você compreender. E eu recebi. O que Davi está falando? O óleo na cabeça significa o quê? Unção. Que nunca falte unção sobre a sua cabeça. Que nunca falte poder. Essa madrugada, era 4 e pouquinho da manhã, Jesus me chamou para orar. Eu fiquei reservado essa noite porque eu senti que alguma coisa ia ser diferente. Aí 4 e pouco, Jesus me chamou, levanta, filho, vai orar, vai se derramar na minha presença. Na quinta nós estávamos no monte orando por vocês, por nós, lá no monte local. Um dia a gente precisa marcar para ir todo mundo para o monte. A gente marcar aqui na porta da igreja e sair os carros daqui para a gente orar uma vez a igreja lá no monte, subir todo mundo junto. Eu sei que tem gente que trabalha à noite, eu sei que corre na sua vida. Mas um dia, nem que seja depois do seu trabalho, vamos subir. Porque nesses momentos a gente tem isso. Um óleo precioso se mantém sobre a nossa cabeça. Esse óleo que Davi está dizendo é o óleo que escorre. Ele está fazendo uma metáfora. Quando um rei era ungido, um sacerdote era ungido, pegava-se como se fosse um vaso. Vamos supor que isso aqui é um vaso grande. Isso é isso aqui.
esse enfeite, enchia-se de óleo, de azeite. E quando for o momento de ungir o rei ou o sacerdote, pegava-se esse óleo e tinha que derramar tanto ao ponto de bater no alto da cabeça, escorrer pela barba e descer pelo corpo todo. E o sacerdote não podia se limpar, o rei não podia se enxugar a primeiro momento, tinha que deixar o óleo cair tudo, ser tudo derramado, para que a unção cobrisse o corpo dele todo, a alma dele todo, o espírito dele todo. Era assim que era feito no passado. Então se enchia-se um vaso, um chifre de um animal, pegava-se um chifre de um animal morto, enchia aquele chifre de azeite. Foi assim que Davi foi ungido. E aí Samuel, o profeta, pegou e derramou tudo. Então ele está falando que a comunhão, veja que o tema da pregação é comunhão, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba. E agora ele vai falar de uma unção de um sacerdote, que foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus, foi Arão. Arão foi irmão de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do Egito, para tirar o povo do Egito, mas o irmão não. O irmão foi chamado para ser sacerdote. Então Arão foi o primeiro sacerdote a ser ungido por Deus. E a barba para o judeu é sagrada. O judeu, ele não pode, o tradicional, você nunca vai ver um judeu sem barba. Porque a barba para ele é respeito. É sinal para ele que ele tem que manter as tradições. Então o judeu mesmo, o ortodoxo, o mais antigo, ele não fica com o rosto pelado, como nós aqui brasileiros, americanos, europeus, não. Para ele a barba é uma honra. O homem sem barba é um homem sem honra para o judeu. Então era essa unção que tinha que permanecer. Então essa unção, esse óleo que vem sobre a cabeça, desce pela barba, significa a honra de Deus sobre a vida desse ser humano. E a mesma unção sacerdotal, porque você tem unção, todos nós maridos somos os sacerdotes da nossa família. Você como homem da sua casa, você como marido, você é o sacerdote da sua família. A sua família são suas ovelhas. A mulher é ajudadora para te ajudar a cuidar dos filhos, mas o marido é o responsável pela casa, pela unção sacerdotal. Então, que esse óleo nunca falte sobre nós homens. E hoje, no dia das mães, vocês que são guerreiras, que são mães e são pais ao mesmo tempo, que tem essa unção dobrada sobre a vida de vocês. Vocês que são vovós, vocês que são mamães, bisavós, não sei. Dona Ruth já é bisavó, né, Dona Ruth? Ué, a senhora é vó ou bisavó? Já é bisa. Então são 3 unções. 3 unções. E essa unção significa que nós temos que ter esse poder sobre a nossa vida. O óleo não pode faltar na nossa cabeça. Não pode faltar de escorrer para o nosso corpo essa unção. Aonde você chegar, essa unção tem que chegar com você. Essa noite o Espírito Santo me visitou. Eu não queria sair da oração. Na oração eu falava assim para o Espírito Santo: não vai embora não, Espírito. Fica aqui porque eu estou sentindo. E ele me abraçava. E eu sentia meu corpo todo arrepiado na madrugada. Eu não queria que terminasse aquilo. Eu fui terminar a oração mais de 6 horas da manhã. Foi a hora que eu fui dormir um pouco. A unção é algo que você tem que valorizar na sua vida. Não perca a unção por nada dessa terra. Que a unção, as mulheres, deixa escorrer pelo cabelo. Isso. Sabe quando vocês vão fazer hidratação? Em casa da minha esposa, ela faz, né? De 15 dias, né? Pastor, de 20 dias, ela hidrata o cabelo. O cabelo volta brilhando. Mas quando um homem era ungido naquela época, o rosto dele ficava todo escorrido com aquele óleo brilhante, aquele óleo puro, aquele azeite puro tirado das oliveiras. Teve um momento que Moisés desceu do monte, ele ficou 40 dias em jejum. Quando ele desceu, o rosto dele brilhava. A Bíblia diz que os israelitas não conseguiam olhar para ele de tanta luz que tinha nos olhos de Moisés, no rosto de Moisés. Assim tem que ser o nosso rosto. Sua cabeça não pode faltar esse óleo, porque Davi classifica esse óleo como precioso. A unção é cara.
Sabe aquele presente caro que você compra com uma pessoa que você ama? A unção que está sobre a sua cabeça, cara. Foi o sangue de Jesus que está aqui, que foi derramado na cruz, para que você tenha essa vida que você tem hoje. Então nós precisamos, pastor, valorizar esse nome. Olha lá, ele está falando de comunhão. Deus, mas nesse caso aqui, ele está falando entre os irmãos. Você sabe o que a Bíblia diz? Confessai as vossas necessidades aos santos. Se eu estou com uma necessidade, eu posso me abrir com você e pedir um conselho. Me ajuda, me ensina, me instrui. Por favor. Mas você não pastor, está pedindo, eu estou pedindo. Porque você é meu irmão. Você me ama. Amém. A irmã entregou para mim, o pastor só foi orar para mim. Eu vi essa semana Deus te entregando um presente, uma caixa grande, como se fosse um presente. Ela não sabe da aliança, da madrugada. Eu sei o que eu pedi para Deus essa semana. Eu tenho certeza que isso é a resposta da oração. Não deixe esse óleo faltar na sua casa, na sua família. Não viva dividido, cada um por lado, cada um dos seus desafios, cada um dos seus objetivos. Não, eu quero saber quais são os objetivos da minha esposa, quero saber quais são os objetivos dos meus filhos, quero lutar por eles até onde eu puder para que eles realizem os objetivos. Não é assim, mamães? Vocês que estão aqui, quantas de vocês deram muito duro para dar o melhor para os seus filhos? Quantas de vocês trabalharam duro aí fora para os seus filhos se formarem? Trabalha em 2, 3 empregos, faz bico, faz freelance, faz diário, diarista, né? Você sabia que tem mães que formam os filhos fazendo faxina? Né? Ou estão formados? Estão se formando. Eu trabalhava lá e ainda trabalhava com faxina. Aí, é isso. Então, isso aqui é caro. O que está na sua cabeça, na minha cabeça, Davi classifica como óleo qualquer. Não. Não é aquele óleo vagabundo. Desculpa, papai. Que você compra no mercado que não vale nada. É um óleo precioso. Porque vem do alto. É aquele azeite. Sabe aquele azeite caro na prateleira? É esse. Porque me custa. Eu vou pagar porque ele custa. Ele custa. Então nós temos que valorizar essa comunhão que Deus está pedindo para a gente, entre nós irmãos, na nossa família, porque a nossa igreja, a nossa primeira igreja, é a nossa casa. Hoje é muito bonito, né? Deus me deu essa palavra um dia que é especial. Quem não vai estar com a mamãe hoje? Quem tem a mamãe que está viva? Todos vocês vão estar. A maioria vai estar. Se não pode estar, vai ligar. Vai telefonar, vai fazer uma chamada de vídeo, vai querer estar mais perto. Ainda bem que tem a tecnologia. Que nem, por exemplo, a minha filha tem uma amiga que estuda com ela, que mora aqui em São Paulo, mas a mãe está lá em Minas Gerais. Não dá para ir para lá, são 13 horas de viagem, é caro para ir, caro para voltar. Mas ela disse lá, pai, não sei quando vai ficar com a filha, tem tecnologia, chamada de vídeo, foi alguma coisa. Mas essa comunhão que Deus está falando aqui, ela não pode ser só esse dia. Dia das Mães. Ela não pode ser só no Dia dos Pais. Ela tem que existir isso sempre na nossa casa, no nosso lar, no casamento, na vida dos filhos, na vida do pai, na vida da mãe. Nós temos que ter essa comunhão. É o óleo precioso sobre a cabeça, ou seja, é mais alto do que ele que você sobre. Qual é o lugar mais alto do nosso corpo? Cabeça. O que tem que estar em cima? O sangue. Entre nós, Deus, o sangue. Entre nós, os irmãos, o sangue. Comunhão, amizade, paixão de orar um pelo outro, interceder um pelo outro, se preocupar um pelo outro, clamar um pelo outro. O que mais ele fala? E que desce a orla das suas vestes. Aqui ele está dizendo que o sacerdote naquela época, ele tinha vestes sacerdotais. O sacerdote não podia usar qualquer roupa. Ele tinha toda uma vestidura que Deus instituiu lá no tabernáculo. Era de linho, de púrpura,
E as vestes eram até a parte de baixo, como se fosse até o pé. Quando ele se transformava, depois futuramente existiram outros sacerdotes, tinha turno de sacerdotes, tinha um revezamento. E uma vez por ano era eleito ungido para ser o sumo sacerdote dos judeus. Então ele fala que a unção, ela tem que vir do alto e vir até as suas vestes. A orla, que é a parte de baixo dos vestidos que as mulheres usam, nós homens na calça. A unção tem que cobrir o seu corpo todo. A unção, o poder tem que estar no seu corpo todo, na sua alma toda, no seu espírito todo. É isso que Davi está falando. A comunhão tem que estar na igreja toda. A comunhão tem que existir não só na hora do culto, mas nos lares que nós vamos fazer o trabalho. Já estou avisando vocês desse trabalho faz bastante tempo, nós estamos orando há muito tempo. E aí, essa unção tem que cair sobre a nossa cabeça e permanecer. E essa unção é que te mantém aqui. Porque o dia difícil chega, o dia mau chega, as lutas chegam, os problemas aparecem, o dia do deserto chega, e se a gente não está nessa unção, a gente não suporta. E Deus permite acontecer, para que a gente desperte, acorde e diga: Senhor, eu quero comunhão na igreja. Que bom que a gente está aqui hoje, né? Que maravilha. Estou feliz de estar aqui com vocês, sabia? Pastor, mas sério? Sim, feliz. Porque eu vejo vocês uma vez por semana e eu acho pouco. Eu queria estar mais perto de vocês, sabia? Como pastor de vocês. Por isso que eu quero ir na sua casa. Quero que você orar com você. Quero que você ganhe almas. Se um dia for na minha casa, eu quero te receber na minha casa. Eu moro num apartamento pequenininho, 40 e poucos metros. Mas vai ter lugar para você. Para te receber. Você está entendendo? A igreja tem que ter comunhão. E se a gente não tem comunhão na nossa casa primeiro, como que nós vamos ter comunhão na igreja? Se a igreja é a primeira casa. Amém? Então, tenha comunhão com a sua esposa, tenha comunhão com o seu marido, tenha comunhão com os seus filhos, tenha comunhão dentro da igreja. Nós temos que ter comunhão nos lares, nos cultos. Uma pessoa que você convidar, você vai ficar tão feliz que essa pessoa venha contar. Aí depois a gente faz um rateio. Você leva o que? Leva um pão, o outro leva um frios, leva um refrigerante, sei lá, leva um suco integral, né? Leva algo para beber, uma água, vai dar 2 ovos. Depois tem uma comunhão ali, mas primeiro orou, primeiro buscou a Deus, primeiro aquela pessoa ouviu a palavra, sua casa foi abençoada, a gente unge a casa. O óleo não pode faltar. Diga assim para essa pessoa: o óleo não pode faltar na sua cabeça. O óleo significa o poder, o revestimento para você continuar enfrentando tudo que você enfrenta. Sem o óleo não dá. E Davi fala que é um óleo especial, precioso, que vem primeiro do céu. Passa pelas mãos do sacerdote, unge a pessoa, ou o profeta, as mãos do profeta, unge ali aquela pessoa que foi designada para uma tal função. E aí a senhora tem que escolher. Naquela época, né, se falava muito do sacerdote, do homem, escolhido por Deus. Você sabe que era uma época difícil para as mulheres, porque as famílias nem eram contadas pelas mulheres, elas eram contadas pela genealogia do homem. Mas se você olhar na genealogia de Jesus, aparecem mulheres lá, na genealogia de Jesus, porque foram mulheres escolhidas por Deus. Então vocês, mães que estão aqui, vocês são preciosas. Saiba disso, vocês são preciosos, vocês são o termômetro da casa. Vocês é que equilibram o ambiente. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Peraí, pastor, mas não é o homem o sacerdote, só não é? Mas a mulher é que edifica. A mulher é que edifica. A mulher é mais sensível que o homem. A mulher tem sentimentos que o homem não tem. Então a mulher é que tem que trazer temperança. A mulher traz equilíbrio. A mulher traz aquele aconchego. Quando o marido chega no serviço, às vezes perturbado, com milhões de problemas, é ela que chega e fala: senta aqui, vamos conversar. Deixa eu conversar com você, você está muito perdido.
Essa vida está acabando de chegar. Tudo vai se resolver. A mulher sábia edifica a sua casa. E nós somos os sacerdotes que temos que cuidar das nossas esposas. Somos nós, dos nossos filhos. A função da mãe é primordial, porque na época antiga o homem saía para caçar, o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. Era uma sociedade diferente da nossa. Hoje nós vivemos uma sociedade que a mulher sai para trabalhar. Então tem que ser feita adaptações, mas a palavra é a mesma. O homem continua sendo cabeça e a mulher é aquela ajudadora. A pastora, e na casa que não tem um homem? Aí a mulher assume essa função. Ela é a sacerdotisa da casa, ela é a provedora da casa, ela é a mãezona, ela é autônoma. Ela faz de tudo. Amém. Sempre buscando a união. A comunhão tem que descer até a honra, até a parte mais baixa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curada. Aquela mulher tinha 12 anos de hemorragia, fluxo de sangue. Ela falou: se eu tocar só na parte de baixo, porque na parte de baixo das vestes de Jesus já tem unção também. Essa mesma unção. Havia esse óleo sobre a cabeça de Jesus, sobre a barba dele, até a orla das vestiduras. Ela não precisou tocar nem na cabeça dele. Ela disse: se eu tocar na orla das suas vestes, ela tirou dessa palavra. Porque Davi está falando que a unção sobre nós permanece até a orla das nossas vestes. Orla. Você sabia que a sua roupa tem poder? Se eu pegar meu blazer e passar sobre alguém agora, ele vai sentir poder. Vai sentir poder. A sua roupa tem poder. As vestes de um homem naquela época, as vestes de Jesus, tinham poder, porque a mulher só tocou na veste. E ela disse: se eu tão somente só tocar, eu vou ficar curado. Tanto que Jesus perguntou, mesmo não tocando nele, tocou só na roupa dele. Ele disse: quem me tocou? Porque o toque daquela mulher foi o toque da fé. É a fé. O meu justo viverá da fé. Nós temos semana passada, Abacuque 2,4. O justo pela sua fé viverá. Então nós vivemos em dias difíceis. A sua fé é que faz você permanecer de pé. É a sua fé que te levanta. A sua fé que faz você andar sobre as águas. É a sua fé que faz você prosperar. Próximo versículo. Está acabando. Como o orvalho de Hermon. Hermon era um monte, uma cidade. Então tinha uma época do ano que caía um orvalho no monte. E dava para ver de longe essa cidade de Hermon, o orvalho caindo como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Falando de Sião também. Sião representa a igreja. Sião representa o monte abençoado, o povo de Deus. Sião representa o povo escolhido do Senhor. Então o orvalho, quando ele cai, traz aquele brilho. Nós estamos no outono, a gente vinha conversando agora no carro, a gente falando: nossa, está esfriando, nem chegou o inverno ainda, nós já estamos sentindo frio, todo mundo está agasalhado ainda, a maioria está agasalhada. Então o israelita esperava chegar essa época, que caiu o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O óleo não faltando na nossa cabeça, nós vamos ter sempre a bênção e a vida para sempre na nossa vida. Se há óleo na minha cabeça, se há óleo na sua cabeça, se há comunhão entre nós, primeiro com Deus e com os irmãos, com a igreja, com a família, a bênção vai estar sempre na sua cabeça. Porque a Bíblia diz que Davi escreveu pelo Espírito Santo que ali o Senhor, ali aonde? Na prática da palavra. Quando ele está dizendo ali, o Senhor ordena a bênção da vida, é o que pratica, é o que vive, é o que se esforça para viver a palavra, se esforça para estar na casa de Deus, se esforça para pôr a palavra em prática, custe o que custar, a palavra para você é o que é mais importante para você. Agradar a Deus é mais importante do que viver agradando pessoas. Agradar a Deus não é mais importante. Uma vida para agradar a Deus. Eu não estou falando de ser religioso, de ser fanático, nada disso. De viver uma vida agradável ao Senhor.
Então, é como um orvalho. Veja que ele está falando que é algo que tem que vir de cima para baixo. Ele usou duas comparações. Ele usou o óleo sobre a cabeça, que desce para a barba e que chega até a hora das vestiduras. Agora ele está usando as leis da criação de Deus. Olha lá. Ele está falando que o monte, mesmo sendo alto, se não descer o orvalho do céu, não cobre o monte de orvalho. Então o orvalho precisa vir do céu, cair sobre o monte, para o monte ficar abençoado. Então, para nós vivermos abençoados, o óleo tem que vir do alto, passar pelo altar e chegar até a nossa cabeça. E permanecer descendo todo o nosso corpo. O que Deus está dizendo? Que a bênção vem de cima para baixo. A bênção vem do alto para baixo. A bênção vem de cima. Se Deus não me abençoar, se Deus não te abençoar, nada acontece. Se Deus não abrir a porta, não tem nada. Se a bênção não vier do alto regime, nada acontece. Se Deus não determinar lá de cima, nada acontece. Então é essa comparação que Davi está falando da comunhão. A comunhão primeiro precisa vir de cima. Eu preciso ter comunhão com o Pai, amar a palavra dele e praticá-la todo dia. Na minha casa, na minha família, no meu lar, as pessoas que estão perto de mim, na igreja. Nós temos que ter essa palavra, essa fé, essa prática. Terminando, filho. Esse acabou, né? É o 133 acabou. 3 versículos tem o Salmo 133. 3 versículos falando de comunhão. Porque a comunhão, nos dias de hoje, parece que está perdida. Parece que a sociedade vive um mundo separado. Um mundo da inteligência artificial. Você fala com o seu celular, o celular fala com você. O Waze vai falando para nós o caminho todo. O pior que o meu é inglês, não consigo passar por português, eu acabei deixando em inglês, aí vai aproveitando, você vai entender. Mas se eu não parar, eu fico aqui ali, ligado com um robô. É um robô que fala comigo ali. Não falta pouco, gente, falta pouco para as pessoas serem substituídas nas fábricas. Falta pouco. Já está. A linha de montagem de montadoras de veículos está cheia de robô. O robô está tomando o lugar do ser humano. Quem trabalha com TI, com inteligência artificial, essa área da computação, está percebendo isso. Agora é as máquinas, né? As máquinas estão fazendo. E olha que a Revolução Industrial começou em 1932. Né? Nós já estamos em 2000, daqui a pouco vai dar 2032, daqui a pouco vai dar 100 anos de Revolução Industrial. Imagina quem vem aí pela frente para tirar, pode ver, os bancos estão fechando as agências. Quer saber? Mandando funcionários embora, porque eles querem que seja tudo artificial. Porque aí não precisa gastar com aluguel, precisa ter prédios e as pessoas sendo demitidas. Você vai no banco hoje, um tempo atrás, 10 anos atrás, a gente no banco, tinha 10 caixas. Agência grande, 15 caixas, 20 caixas. Hoje, 1 caixa. As máquinas estão lá para atender a gente. Você faz negócio pela máquina, saca pela máquina, faz negócios pela máquina, empresta pela máquina, paga compra pela máquina. E cadê a comunidade? Antes era mais fácil se relacionar. Hoje está mais difícil. Hoje você não consegue falar com ninguém. Você está com um problema com a sua operadora, você fala com o robô.